meninos do Ensino Fundamental das Fundações Casa de Sorocaba. Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Maria e hoje eu vim dar uma das melhores aulas de história da minha vida para vocês. A gente vai pensar um pouquinho sobre a formação territorial da América Portuguesa. E o Kiko, senhora? O que isso tem a ver? Por que a gente vai estudar isso? Porque tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, ser de luz, filho de Deus. Por que eu digo isso? Porque a maneira como o nosso território brasileiro, está estruturado hoje, foi formado lá atrás. Então, para a gente entender essa formação e essa configuração tão desigual do território brasileiro, é importante que a gente conheça as origens disso. Então, daí a extrema importância do tema da aula de hoje. Quais são os objetivos dessa aula, então? Que vocês consigam compreender essa configuração da formação territorial brasileira. Então, como que o Brasil ele se formou inicialmente e depois, um pouco mais além, é que vocês consigam exercer a atitude historiadora, essa capacidade que o estudo de história dá pra gente de enxergar a vida de maneira crítica, para relacionar o passado colonial, o período em que o Brasil era uma colônia, com a nossa atualidade, com a nossa realidade hoje. Provando mais uma vez que a história não é coisa do passado. A história tem como objetivo o estudo do tempo, e o tempo é composto de passado, presente e futuro. Então eu tô aqui no presente olhando lá para o passado, mas sem perder de vista construir um futuro um pouco melhor, né? Qual é o roteiro da aula? Assistir esse vídeo com muito amor e com muito carinho, porque foi assim que eu preparei para vocês. Depois, assistir a um vídeo de um jornalista especialista na pesquisa de história chamado Eduardo Bueno. Ele tem vários livros e já foi consultor para produzir várias novelas e filmes sobre a história do Brasil. E ele tem um canal no YouTube muito legal, onde ele vai contando do jeito dele, que vocês vão ver que é um jeito que eu particularmente acho fácil entender. Ele vai contando alguns episódios da história do Brasil. E eu trouxe um episódio sobre capitanias hereditárias para vocês terem a visão do que é e também começarem já a relacionar com a atualidade. Depois, ler os textos que estão no roteiro, e aí assim, tem 3 textos, mas não são qualquer texto assim, são os textos. Um texto explicando o que é a capitania hereditária, uma fonte histórica, porque aqui a gente mata e mostra o pau, né? Então, tem lá uma fonte para provar que isso realmente aconteceu. E um terceiro texto relacionando aquele momento das capitanias hereditárias com a nossa atualidade, com a nossa realidade. Depois de ler esses textos, responder as atividades no caderno, que assim, tá mamão. Vamos contextualizar então esse assunto, esse conteúdo da formação territorial da América Portuguesa. De que momento da história que a gente está falando? De que ano? Será que faz muito tempo? Ah, foi lá nas antigas, senhora. Mas nas antigas quando? Nas antigas é muito tempo. A gente precisa saber mais ou menos, pelo menos quando, para perceber quanto tempo se passou, para ver se está muito distante da gente ou se está muito perto, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo da história do Brasil. Então vocês vão ver que tem lá o período pré-cabralino, que é antes da chegada das primeiras embarcações dos europeus, portugueses, espanhóis, franceses. A senhora tá falando que não foi só português que chegou no Brasil? Sim, eu tô, filho de Deus. Os portugueses foram os que conseguiram colonizar, mas para serem eles precisaram tomar algumas atitudes. E eu não tô falando isso à toa, vocês vão entender o porquê no decorrer dessa aula. Então, aqui a gente tem o Brasil pré-cabralino, antes da chegada do Pedro Álvares Cabral. Aí a gente tem esse período aqui chamado de pré-colonial, que foi um período que o bagulho ficou meio assim, na espera, sabe? Ocioso. Porque não era colônia, mas Portugal estava aqui, os espanhóis estavam de olho, os franceses estavam começando a botar os pezinhos também. Então esse período pré-colonial é um período que a colonização ainda não está acontecendo de fato, mas que o território já está sendo visado e já está começando a ser explorado, principalmente pela extração de pau-brasil, tá bom? E aí, o período que nós vamos estudar, que é justamente essa transição, o início do período colonial. Então, a gente vai estudar como que se iniciou essa colonização do Brasil. E só resgatando, para quem não lembra ou ainda não viu isso, quando eu falo de colonização, eu estou falando do que mesmo?
Eu sei que vocês aí que já foram meus alunos pensaram, de exploração. Toda colonização, ela vai pressupor um processo que se inicia lá na invasão, quando um território é invadido por outro. Aí esse território invadido, ele precisa ser conquistado. Após ser conquistado, eu preciso dominar, mas o objetivo final dessa invasão, conquista e dominação é eu explorar, é eu tirar alguma coisa de lá. E quando a gente fala que o Brasil foi uma colônia, a gente está falando disso. Eu estou falando, e aí eu vou usar uma linguagem aberta que eu sei que vocês vão entender, de 157, assalto à mão armada. Os caras lá de fora, os manos saíram da quebrada deles, vieram pra nossa quebrada e foram tomando tudo que eles iam pela frente. E é claro que um mano também vai tretar com o outro, ou seja, os portugueses vão ter que lutar com os franceses para ter a posse aqui desse território, para eles terem o direito de explorar. Então, entender esse contexto aqui histórico que tá rolando nesse momento, porque que um país ele achava que ele tinha o direito de ir num outro território e tomar as riquezas, era o pensamento que tinha naquele período. Ou seja, lá entre 1500 e 1530. A gente está falando, portanto, de século 16, exatamente. Então a gente está estudando algo que está lá no século 16, mas que impacta a nossa vida até hoje. Agora que a gente fez a contextualização temporal, vamos fazer a contextualização espacial. Onde que está acontecendo tudo isso que a gente está estudando? No Brasil. Só que não é o Brasil que a gente conhece hoje. Esse é o território brasileiro atualmente, as fronteiras atuais do Brasil. Os 26 estados, mais o Distrito Federal e etc. Mas o Brasil que a gente está falando era essa faixa de terra aqui, dividida pelo Tratado de Tordesilhas, que pertencia a Portugal. Então eu estou falando só desse pedacinho aqui, que se a gente pegar, tirar daqui e colocar aqui, é o correspondente a isso. Certo? Então, o território brasileiro, e aí quem já tem essa atitude historiadora já percebeu, ele vai crescer no decorrer da sua história. Se ele era só esse pedacinho e virou isso aqui, significa que ele cresceu. Isso aí é tema para próximas aulas, tá bom? Mas aqui é só para vocês compararem e também para responder uma das atividades. Tá bom? Então a gente está falando de Brasil, mas é esse Brasil aqui que foi dividido nas capitanias hereditárias. E aí, quais são os textos que eu trouxe para vocês? Como eu falei, primeiro texto explicando o que é capitanias hereditárias, que são essas faixas de terra, quem eram os donatários, esses donos das faixas de terra, e dando essa visão geral. O segundo texto é uma fonte histórica, é uma carta, pequena essas que vocês escrevem aí, só que é uma carta de um dos capitães que ele mandou lá para o rei de Portugal. E é uma carta explicando o que estava rolando aqui, o que estava pegando aqui na colônia portuguesa, e ele lá pedindo salve pro rei, tá bom? E terceira, é um texto que vai relacionar as capitanias hereditárias com a nossa realidade hoje. Vamos então para as nossas atividades. São só 6 questões. E assim, se você prestou atenção nesse vídeo aqui, com certeza você já consegue responder pelo menos 5. Assim, fácil, de cara. Se você prestar atenção no vídeo do Eduardo Bueno, você consegue responder as 6 com a mão para trás. Se você prestar atenção nesse vídeo, no vídeo do Eduardo Bueno, e ler os textos com atenção, você consegue responder com a mão para trás, de trás para frente até. Então assim, tudo isso para dizer que tá muito fácil. Primeira questão, vocês vão pensar sobre esse cenário de ameaça que os portugueses estavam sofrendo das outras nações. Então, eu tenho aqui o Brasil, um território que foi descoberto e pá, que já tinha dono, inclusive, né? Vocês sabem muito bem que quem descobriu o Brasil, na verdade não tinha nem que ter descoberto, ninguém tava com frio, né? Engraçadona, senhora. Voltando. Então, quem descobriu o Brasil, entre aspas, descobriu, foram os índios, são os povos originários da América. Porém, os europeus olharam e falaram, nossa, um território que a gente não conhece, descobrimos, é tudo nosso. E aí eles vão tretar entre eles para ver quem que vai ficar com qual pedaço. Então, diante dessa ameaça, como os espanhóis e os franceses, os portugueses eles precisaram efetivar, tornar real, dominar de fato a colônia. Quais foram as medidas tomadas pelo governo português, pelo rei de Portugal, para efetivar a colonização? Então, o que o rei de Portugal precisou fazer para deixar claro, ó, isso aqui é meu, tá certo? Essa é a primeira questão. Segunda questão, sobre as capitanias hereditárias, responda A, o que foram essas capitanias hereditárias? B,
Quantas capitanias hereditárias estão presentes no mapa? Nesse roteiro que vocês receberam impressos, tem esse mapa que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, tá bom? Então vocês vão contar lá quantas eram e quais eram essas capitanias hereditárias. E o mapa, ele apresenta a configuração territorial do Brasil em qual período? Então, esse mapa que está no roteiro de vocês, que está impresso aí, ele é de qual período? Quando que ele foi produzido? Quer dizer, ele foi produzido atualmente, mas ele foi produzido de acordo com o jeito que o Brasil era? Em que período? Tá bom? E aí, será que é parecido ou é diferente com o mapa atual do Brasil? Vai justificar e não pode voltar o vídeo para ver. Mentira, pode sim, mas eu acho que não dá tempo. Então, primeira e segunda questão, terceira questão. Nossa, o plural tá difícil hoje, hein, senhora? Tá. Então, primeira questão, segunda questão, tá ok. Terceira questão. De acordo com a fonte histórica apresentada sobre o contexto, sobre esse momento em que as capitanias hereditárias existiam no Brasil, vocês vão me dizer quem escreveu aquele texto, para quem escreveu e quando ele foi escrito. É um parágrafo, é curtinho, é um trecho da carta que o fulano de tal mandou para o ciclano de tal lá naquele dia. B. Qual a solicitação feita pelo capitão ao rei? Então ele mandou a carta para quê? O que ele estava querendo? Estava querendo só dar um salve? Estava querendo, sei lá, marcar um rolê? O que ele estava querendo mandando aquela carta? C. Em qual contexto, ou seja, em que momento, em que cenário que aquela fonte histórica foi escrita? Nossa senhora, tá muito fácil essas questões. Só aí, ser de luz, tá muito fácil, é só responder, não é verdade? E D. As capitanias hereditárias, elas atingiram o objetivo? Tem lá no texto e tem na fala do Eduardo Bueno que o principal objetivo das capitanias hereditárias era... Tananã! Será que esses objetivos foram atingidos de acordo com o que vocês leram na fonte histórica, nessa carta que o capitão enviou para o rei? Foi atingido o objetivo? Que eu não posso falar qual? Será? E quarta questão. Quem eram os donatários? Quase que eu falei, hein? E qual era a função deles? Para que eles serviam? Quinta e sexta questão. De acordo com o vídeo do jornalista Eduardo Bueno, dê exemplos de algumas heranças deixadas pelas capitanias hereditárias. Herança, acho que vocês já sabem, é algo que fica daquilo que passou. Então, as capitanias hereditárias, como vocês mesmos já perceberam lá no comecinho desse vídeo da professora, não existem mais. Nós estamos organizados em unidades federativas, vulgo estados, e municípios, e bairros, etc. Mas elas deixaram heranças para a configuração territorial do Brasil, ou seja, para o jeito que o Brasil se organiza hoje, que se organiza o espaço brasileiro. Quais foram as heranças deixadas por essas capitanias hereditárias? Eu coloquei aí no roteiro o trecho certinho do vídeo que o Eduardo Bueno fala disso. Esse vídeo, é sério, se precisar, volta esse trecho. É 1 minutinho e é só rever de novo se vocês não lembrarem, tá bom? E última questão. Leia com atenção esse trecho do texto 3. Essa questão tá muito legal, porque é nessa questão que acontece o quê? Cheirinho de cérebro frito. Vamos lá? Ao longo da sua história, as terras brasileiras foram controladas por uma elite. E hoje, também por grandes empresas. Então, traduzindo, as terras do Brasil ficavam tudo na mão de quem tinha poder, de quem tinha dinheiro, de quem era político. E ainda hoje, a concentração de terras. O que é concentração de terras? Concentração é quando tem todo mundo junto, né? Igual lá quando vai pro campo jogar futebol, os mano tá lá concentrando, tá tudo ali junto no vestiário. Então concentração é quando tá tudo junto. Concentração de terra é quando essa terra tá toda junta nas mãos de uma pessoa ou de pouquíssimas pessoas. Então, a concentração de terras que condena a tragédia milhões de pessoas, porque assim, vamos ser sinceros, se tem pouca gente que tem muita terra, automaticamente tem muita gente que tem pouca terra ou nenhuma. Então, essa desigualdade na distribuição de terra no território brasileiro, na configuração espacial do Brasil, condena muitas pessoas à tragédia. Então, ao mesmo tempo que tem gente que já nasce sendo dono de fazenda, dono de sei lá quantos hectares e alqueires e etc., tem gente que nasce e não tem nem pra onde ir depois que sai da maternidade, porque não tem terra, não tem casa, tem nem um pedacinho de ar, tá bom? Então, condena a tragédia a milhões de pessoas, teve início com a ocupação colonial. Com o que mesmo? Com o quê? Com as capitanias hereditárias, porque pensa que
Que louco! Você pegar um território do tamanho que era o Brasil já naquele período e dividir para 15, mano. Ih, acho que a senhora acabou dando a resposta de uma das questões, hein? Mas enfim. Então, imagina você dividir só para 15 pessoas um território desse tamanho. Para os donatários, para os donos dessas terras. E o restante da população brasileira? Tá onde? E as pessoas que não eram ricas, que não eram elite portuguesa, que não eram da nobreza portuguesa? Eles não tinham terra? Eles não tinham onde morar? E os descendentes dessas pessoas? Os descendentes da elite e os descendentes das classes populares? Continuando. Então, teve início com a ocupação colonial e se arrastou até os dias atuais. Questão: faça e registre, não é só para fazer na sua mente, é para registrar lá no caderno, uma reflexão sobre a posse de terra no período colonial. Então, como era a posse da terra no período colonial? Tinha muita terra, pouca terra, era para muita gente, para pouca gente? E aí você vai fazer essa reflexão e vai juntar com a sua reflexão sobre a distribuição de terra atualmente. Então, o que a gente enxerga no Brasil atualmente no que diz respeito à distribuição de terra? Tem 3 palavras aí que vão estar no glossários e que vão aparecer nos textos que são extremamente importantes para a gente entender esse tema, que é fundiário. Tudo que é fundiário é aquilo que diz respeito à terra, é sinônimo, é igual sovaco e axila, então terra e fundiário é a mesma coisa. Latifundiário, tudo que é late, não é de cachorro, tá? Eu sei que você pensou isso. Late é muito, lá em latim. Então, late, muito. Fundiário, terra. Latifundiário, muita terra. Então, resgatando. Fundiário, terra. Latifundiário, muita terra. E a outra palavra que aparece aí é monocultura. Mono é um, cultura é no sentido de cultivo, de produzir, de agricultura. Então, monocultura é quando uma coisa só é produzida. E agora eu vou formar uma frase com essas palavras para ver se vocês entenderam, tá bom? A estrutura fundiária do Brasil, a estrutura das terras do Brasil, está distribuída em latifúndios, ou seja, em grandes extensões de terra, aonde há a produção monocultora, aonde é produzido uma coisa só. Deu para entender? Tem uma frase parecida com essa que eu acabei de falar aí no texto. A hora que vocês lerem, eu espero que vocês se lembrem. Se ainda assim tiver alguma dúvida, sempre bom consultar o dicionário se estiver disponível aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham atingido o objetivo da aula de hoje, que vocês tenham gostado da aula de hoje, encontrado uma conexão com a realidade e percebido que a história não é coisa do passado.